Bom dia para todos Bom dia, vocês, sejam bom dia. bem-vindos, viu? Bom, você que está em casa pode interagir no tema de hoje, que é um tema que dá continuidade aos últimos programas. Estamos falando sobre a restauração dos muros de Jerusalém, né? Da cidade como um todo. E hoje nós vamos tratar sobre a Porta Velha, Isso, a que Porta é uma Velha. referência bíblica de Neemias 3:6. 3:6. O senhor vai ler a referência? Vou falar sobre a porta. Sobre a porta? Porque muita gente está em casa, talvez nunca ouviu o texto de Neemias falando o porquê da restauração, obviamente, de todos os muros, as portas, etc. e tal. Mas é bom a gente trazer o contexto, né, para o pessoal de casa, para eles entenderem, porque é possível que alguém tenha ligado a programação depois que a gente já começou a tratar do assunto. Porque Neemias, ele se compadeceu com a situação de destruição que o seu povo e a sua cidade, Jerusalém, havia sofrido, e ele foi para restaurar. E ele restaura os muros, restaura diferentes áreas da cidade. E, inclusive, restaura as portas. São 12 portas que ele trabalha a restauração. Vocês já falaram aqui sobre a porta do peixe. Na primeira, a porta das ovelhas, do peixe e hoje da velha. A porta velha. Lê o texto, por favor, pastor Guerra. E levantou-se Elisádio, o sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. E junto a eles edificaram os homens a Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Assanã, o qual emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Merenote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabeel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não submeteram a serviço ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na joiada, filho de Pazé, e Mesulão, filho de Bezodi. E estes a emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. É claro que, para a época lá, tinha um contexto local e cada situação que envolvia essas respectivas entradas, né? Essas portas são entradas e também, obviamente, saídas, né? Então, cada uma dessas portas tem um significado importante. E a Porta Velha, no caso de hoje? É isso que eu vou colocar aqui, porque a importância da restauração dos muros de Israel, que Neemias foi, né, levantado para essa restauração, ele se preocupou com as portas. Porque tanto, né, as pessoas saírem como entrarem, cada porta tinha um significado, né, para que aquilo conduzisse o povo de Israel até dentro dos muros ali, para que o inimigo não chegasse até Israel, né, e saqueassem a cidade. Então era uma proteção, os muros eram uma proteção da cidade. Mas aí Só a Porta que elas Velha precisavam de ser fortalecidas. Essa Porta Velha, que Nós era vamos velha falar e se tornou uma porta nova depois, certamente, né? Mas essa Porta Velha tinha qual Mas significado? o nome dela sempre Foi foi Porta Porta Velha. Velha. Mesmo restaurada, ela continuou sendo Porta Velha. Era o nome dela. Tá? Então, essa porta fala das coisas velhas existentes na nossa alma e que devem ser removidas. Ilustra um passado que deixa marcas no caráter, memórias feridas que teimam em permanecer machucando, padrões de pensamentos e hábitos alheios aos princípios do reino de Deus. Enfim, tudo quanto é herança contrária à nova vida em Cristo. Lembranças do passado, coisas que fazem doer, feridas profundas, né? Eu creio assim que o intuito na questão ali é da pessoa passar pelaquela porta e lembrar que as coisas velhas ele tem que deixar. Entendeu? Ele tem que deixar as coisas velhas e uma vida nova. Então sempre... É um símbolo. E é como nós temos a marca de Cristo no nosso coração. Nós sempre sabemos que nós temos uma nova vida e sempre lembrarmos da cruz. A comunidade judaica tem muito... como é que eu poderia dizer? Tem muita simbologia, né? Muita coisa na cultura judaica carrega um simbolismo muito grande. E a questão da porta não é diferente com a Porta Velha. Né? Você tem aí
por exemplo, outros exemplos na Bíblia que fala de simbologias. Por exemplo, quando Jacó lutou com o anjo e aí ele teve um encontro com Deus ali, ele colocou uma pedra para simbolizar o lugar onde ele teve um encontro com Deus. E tantas outras situações, né? A própria cruz é o símbolo até hoje da morte e, obviamente, da ressurreição de Jesus também. Né? Eu gosto muito dessa perspectiva da questão da Porta Velha, porque é uma realidade que todos nós vivemos. Nós sempre temos que viver e conviver com o velho e com o novo. Não é? Essa é a nossa fusão diária, não é? O nosso confronto diário. O antigo tentando ressurgir em cima do novo, né? Ou seja, emoções antigas, coisas velhas, antigas da nossa vida, experiências antigas, memórias antigas, né? E a gente sempre, por isso que a palavra de Deus pede que a nossa mente ela sempre esteja passando por um renovar, né? Através da palavra de Deus, a nossa mente sempre sendo renovada. Para quê? Para que essas coisas antigas que verdadeiramente foram crucificadas na cruz do Calvário permaneçam lá. Inclusive o nosso velho homem, né? Ou seja, aquele antigo Rogério que muitas vezes tenta se ressurgir em certos momentos, né? E é interessante que na nossa vida sempre vai existir a porta velha, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso memorial. Porque todo mundo tem uma porta velha na vida. Tem, essa é a realidade, tem. Então, para a gente nunca perder essa perspectiva de que em Cristo as coisas elas são e foram feitas novas. Né? E é interessante que esse texto diz que os marcos foram restaurados, a porta como um todo, a tranca, né, tem que ser refeita. Fala de detalhes. Detalhes. E assim como a nossa vida é rica em detalhes, né, Rogério? Várias situações que nós precisamos sempre permitir que o novo venha. E muitas vezes quando o novo vem, ele precisa, derrubar aquilo que está ali, estruturas antigas, velhas, muitas vezes estabelecidas em cima de mentiras. E o novo vem com a verdade. Né? E a única forma da mentira ser destruída é através da verdade. Né? E aí então precisa o quê? Estabelecer novas vigas, novas estruturas. E o que eu estou querendo dizer com isso é que em princípios da palavra de Deus. Né? Em princípios. E quando muitas vezes nós somos confrontados, até mesmo por nós mesmos, né? Passamos por situações de confronto, muitas vezes aquele velho Rogério ele quer sair para fora, quer ressuscitar, né? Já está morto, né? E quer ressuscitar. Isso é a realidade das nossas vidas. Né? E essa tranca nova, por exemplo, mantém o passado guardado onde deve ficar, né? Porque a gente falando de porta velha aqui, de coisas velhas, né? A porta velha fala disso, dessas coisas do passado que às vezes nós deixamos transitar com facilidade na nossa vida. Tem coisas que tem que ficar trancadas no passado, né, pastor Rogério? Você tocou num assunto muito interessante com relação à cultura judaica, que é a questão do memorial. E um dos memoriais mais frequentes descritos na Bíblia é a construção de altares. E como que esses altares ou esses lugares que foram colocados como memorial, eles têm um marco de ser algo que Deus fez e que naquele momento mudou a vida de alguém ou da nação. Então, por exemplo, quando Jacó, quando estava indo, né, fugindo, ele teve uma visão e ali ele jogou óleo sobre a pedra que ele colocou a cabeça, porque ali era o lugar de Deus. Ali foi estabelecido um marco na vida de Jacó. Jacó fez uma aliança com Deus. Jacó foi para a terra dos seus pais, dos parentes do seu pai. Mas a história dele foi com ele. E nós vamos perceber que a história de Jacó, ela acompanha a vida dele durante toda a trajetória e durante todo o tempo que ele fica lá, na terra de Ur dos Caldeus. Até o momento em que ele vem e passa por um outro memorial, que foi o que você citou, né? E ali, de novo, ele marca a vida dele no Val de Jaboque e estabelece um outro memorial. Então, nós sempre vamos ter esses memoriais na nossa vida, nos lembrando de quem a gente era.